Queridos, essa mensagem é uma mensagem bastante conhecida, mas é algo que nós precisamos despertar, eu preciso despertar cada dia e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque todos nós passamos por um Alzheimer espiritual. O que é um Alzheimer espiritual? É tanta batalha na vida, é tanta tentação, é tanta distração, que a gente acaba esquecendo da palavra, esquecendo das promessas, esquecendo das atitudes que deveríamos tomar. Como assim, pastor? Vamos lá, existem vários versículos do Velho ao Novo Testamento que falam assim: lembra-te. Por que você acha que Deus fala para Israel toda hora, lembra-te? Porque eles de alguma forma sempre o que, gente? Esqueciam. E toda hora o que? Acabavam se desviando, sim ou não? Acabavam adorando ídolos, mesmo sabendo que não podia adorar, sim ou não? Então, muitas das vezes nós também cometemos erros que a gente saberia que não podia cometer, sim ou não? Então, por isso que Deus quer nos trazer a memória do que nos dá esperança. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, quando Jesus estava anoitecendo, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar o lago ou o mar para chegar até o outro lado. Fala para o seu irmão do lado: Jesus quer que você chegue do outro lado. Não, se for essa voz, ele não vai chegar, não. Se for essa voz, ele nem vai acreditar e não vai chegar. Porque a forma como você diz, querido, e a forma como você faz as coisas vai determinar aonde você vai chegar na vida. E se você vai chegar no céu ou não. Quer ver? Levanta sua mão aqui. Todo mundo levanta a mão. Agora levanta mais alto. Por que você levantaram mais alto na primeira vez que eu falei? Está vendo como a gente é preguiçoso? A gente sempre faz, e a Bíblia fala o quê? Faça tudo conforme a sua força. A gente faz as coisas com força? Não, tem gente que está todo xoxo. Tem gente que a gente vem para a igreja também todo xoxo. Aí saber que a obra estranha não é igual. Ai, então vou fazer de qualquer jeito. Querido, é a atitude. Então, como você fala as coisas também vai determinar como as pessoas vão entender. Então, quando você falar com o seu irmão, fala com fé. Jesus quer que você atravesse para o outro lado. Jesus quer que você chegue do outro lado. Jesus quer que você alcance lugares que você não alcançava ainda. Semana passada eu falei sobre o espinho na carne, e acabou que o Leandro trouxe aqui essa mensagem. Falei sobre minha graça de basta, sobre como a gente deve se arrepender dos pecados para viver e suportar os processos. E hoje a gente vai falar sobre tempestades. Tempestades que acontecem em nossa vida. E vão acontecer em nossa casa, vão acontecer no nosso trabalho, vão acontecer em várias áreas. Querido, tempestades acontecem, sim ou não? Sim. Mas da mesma forma como existem sinais, e o próprio Jesus fala, se você consegue olhar para a nuvem, você vê se vem chuva ou não. Sim ou não? Sim. Da mesma forma, parece que às vezes existe sinal, quando vai ter algum problema financeiro, quando vai ter alguma briga em casa. São sinais que a tempestade está chegando. Mas Jesus, ele usa uma série de parábolas sobre tempestade, sim ou não? Ele fala: minha casa foi construída na rocha e a casa construída na areia. E vem a tempestade, e quem está construindo na areia vai cair, mas quem está construindo na rocha vai ficar de pé. Mas por que fica de pé? Porque permanece na palavra, obedece a palavra, sim ou não? Sim. Então a tempestade vai chegar para todo mundo? Sim. Então fala, se prepara. Que tempestade aparece para todo mundo. Mas a gente vai aprender com Jesus o que devemos fazer para vencer as tempestades da vida. Quem vai vencer as tempestades da vida? Porque enquanto houver vida, haverá tempestade, haverá problema e haverá esperança se você tiver. Sabe o único lugar que não vai ter problema? No céu e outro lugar aqui também na terra, adivinha? No cemitério. Lá é onde morre a maioria dos sonhos, projetos, talentos, que como Daniel falou, foram depositados em você, mas que você tem medo, você enterrou. E às vezes está levando para o caixão a esperança do mundo que é Cristo Jesus.
por medo, por tempestades, por distrações e por covardia. Mas a gente vai aprender com Jesus que ele falou: vamos atravessar o lago para chegar até o outro lado. Então, deixando a multidão, entraram no barco aonde Jesus estava e o levaram, e outros barcos o seguiram. Uma ventania muito forte começou a soprar, e as ondas batiam contra o barco com tal força que ele já estava quase cheio de água. Querido, tem momentos da nossa vida que parece que vai pagar, parece que a gente vai desistir, parece que a gente vai chutar o balde, parece que não dá mais. Se ou não? Quem aqui tem um boleto para pagar? Tem boleto que está batendo forte, e fala: meu Deus, é agora. É agora que a empresa quebra, é agora que vão cortar a luz, é agora que vão cortar a luz e tem outro, a água, vão cortar a água, a internet. E eu fico pensando, eu estava conversando com a Thalita esses dias, no medo que a gente tem, fala assim: passa o cartão do devorador, e vai passando, se empolgando de pouquinho em pouquinho, depois vai dando para o lado do meio, o devorador vem, aí fica Jesus Cristo. É a tempestade financeira que a gente pode estar vivendo. E às vezes eu vejo outras pessoas. Eu estava dando uma entrevista de um grande empresário que ele falou: eu começo todo mês com uma dívida de 180 milhões. Eu falei: às vezes você está preocupado com uma dívida de 1.000, de 10 mil, de 15, 20, 50. Tem empresário com dívida de 180 milhões por mês, para pagar funcionário, pagar não sei o que, pagar não sei o que. Aí eu falei: Thalita, tem tempestade que a gente tem que saber viver. Se eu quero alcançar lugares mais altos, eu não posso ter medo de ter dívidas, eu não posso ter medo de ter problemas, eu não posso ter medo de liderar pessoas, eu não posso ter medo de gerenciar, eu não posso ter medo de ter fé, eu não posso ter medo de expulsar demônios, eu não posso ter medo de enfrentar a enfermidade. Eu não sei qual o medo que está te impedindo de chegar do outro lado. Porque se Jesus falou que vamos para o outro lado, adivinha? Temos que ir, mas vão acontecer problemas? Fica bom de ver que Jesus deu uma palavra ao discípulo, sim ou não? Ele falou: vamos chegar do outro lado. Eles entraram no barco, obedeceram a Jesus. E aí o que acontece? Um vento forte. A Bíblia fala: uma ventania muito forte. Ondas que batiam contra o barco e ele já estava quase cheio de água. Querido, eu não sei, já viu aquela ideia de um copo meio cheio, meio vazio? Às vezes a gente pega o copo e fica olhando, é um copo meio cheio, meio vazio. Cara, eu não quero saber se está meio cheio, meio vazio, importante que eu tenho copo. O que eu quero dizer com isso? O barco estava quase cheio de água. Está quase cheio de água, mas eles ainda estão o quê? No barco. Eles ainda têm vida, eles ainda têm saúde, e às vezes você está reclamando dos problemas que estão acontecendo na sua casa, no seu trabalho, e falando: cara, está quase cheio, está quase isso, está quase aquilo, está quase acabando. Mas você tem um trabalho, você tem um casamento, você tem uma família, você tem amigos, você tem alguma coisa. E nesse versículo diz o seguinte, versículo 38 diz assim: e Jesus estava na parte de trás do barco, o que, gente? Dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e perguntaram: mestre, estamos afundando, o Senhor não se importa? Mestre, eu estou desanimando, será que você não se importa? Mestre, estou quase desistindo, será que você não se importa? Mestre, estou com uma dívida, será que você não se importa? Mestre, estou com problema no casamento, problema com meus filhos, estou com problema na faculdade, estou com problema em casa, enfim, na igreja. Será que você não se importa? Versículo 39. Jesus levantou-se e depois de repreender o vento, disse para o mar, para o ar: pare, fique calmo. O vento então parou de soprar. A queda de silêncio, logo o vento acelerou, parou e, gente,
e houve completa bonança. A minha versão está: e tudo ficou calmo. Depois Jesus lhes disse, aí vem, olha só que coisa interessante. Jesus vem e dá uma chamada. Porque vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Os discípulos, porém, sentiam muito medo e perguntavam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e as águas obedecem? Então, querido, olha para mim aqui e aprenda essa lição com Jesus, que eu vou dizer para a sua vida. Quando as tempestades chegarem, eu quero que você lembre dessa mensagem. Primeiro, você está em obediência a Jesus não vai impedir ou te isentar de passar por tempestades. Na verdade, muitas das vezes que nós obedecemos Jesus, nós seguimos o direcionamento da palavra, vamos passar por tempestades, por estar em obediência à palavra. É que às vezes a gente acha que por estar obedecendo tem que dar o quê? Tudo certo. E não, muitas das vezes vai parecer que está dando tudo errado. Se eu estivesse no barco, eu ia falar que Jesus é esse que fala, vamos para o outro lado. Eu entro no barco, eu obedeço, estou remando, estou indo para a igreja, estou orando, estou lendo a palavra, estou louvando e está acontecendo essa tempestade na minha vida. As ondas estão batendo forte, estou quase afundando, estou quase desistindo de casa, estou quase desistindo do casamento, estou quase desistindo do trabalho, estou querendo sumir, estou querendo morrer, estou querendo um monte de coisa, estou querendo ir para Bahamas. E aí você está querendo outras coisas que tu fala, mas eu estou obedecendo a Jesus. Que Jesus é esse? Aí tu olha, ele está lá dormindo no travesseiro, maior desespero, maior tubarão no barco, para lá, para cá, vamos desesperado, e às vezes a gente está assim. E você sabia que o desespero, o medo contagia, assim também como a fé? Mas é muito mais fácil nós sermos contagiados por coisas ruins. Por isso que ambientes podem influenciar nos resultados. A Renatinha, eu sei que ela vai para eventos ou alguma coisa assim, outros aqui também devem ir para eventos. E é muito comum quando você está num evento, você sai de lá cheio de ideias, e tu fala, meu Deus, vou mudar o mundo. Assim também quando você vem para a igreja, você escuta uma palavra, aí tu fala, meu irmão, vou sair para acender essa porta aqui, vou pregar o evangelho a toda criatura, vou expulsar demônios, vou curar enfermo, e vai acontecer. Aí você chega num ambiente cheio de incrédulo, cheio de gente negativa, cheio de gente que só desgraça, aí tu perde o quê? Vai desviando da fé. Já aconteceu isso contigo? Pode ser para ele depois, mas vamos usar o ambiente espiritual. Qualquer ambiente que a gente se encontra, pessoas que a gente dá liberdade, dá intimidade, acessando a gente, dando palavras, cuidado com quem você escuta, estão te contagiando com medo e com coisas negativas. Então aqueles homens não teve ninguém com fé, 12 discípulos que andavam com Jesus, Renan, Adriele, Renata, Kátia, Elisângela, 12 homens, 12 apóstolos, escolhidos a dedo por Jesus, em obediência eles estavam desesperados. Jesus pregava sobre fé o tempo todo, Jesus presenciava milagres com ele o tempo todo, sim ou não? E no momento de uma tempestade, eles ficaram desesperados com medo. E da mesma forma não é com a gente. Jesus te escolheu, Jesus te chamou. Você vem todo o culto, escuta palavras de fé, escuta palavras de inspiração, ânimo. Aí tu sai para essas portas, acontece tempestade, você se desespera. E aí você esquece que Jesus está dormindo ali. Mas sabe o que mais me intriga? O porquê de colocar essa história na Bíblia? Por que eles fizeram questão de colocar essa história? Eles vivenciaram muita coisa com Jesus, mas por que essa foi tão importante?
a ponto dos 3 evangelhos colocaram. Sabe o que eu penso? Porque foi algo que mostrava a força deles ou a fraqueza. Eles botaram, de todos os versículos que eles podem botar, que Jesus fez, que aconteceu, eles botaram que estava quase afundando, eles estavam com medo, estavam desesperados, e Jesus estava dormindo. Não, e ainda é registrado que Jesus deu uma bronca deles. Aí imagina assim, vamos botar essa história da Bíblia? Lembra que ele falou? O que será que eles queriam passar? O que Marcos queria passar quando escreveu isso aqui, para mais 2.000 anos depois falar com a gente? Ele queria nos ensinar, o cerne central desse texto é o que? Você tem fé para dar ordem em tempestade se acalmar. Às vezes nós queremos um mover sobrenatural e divino de Jesus aparecendo, dando ordem, fazendo coisas, quando na verdade Ele já te deu essa autoridade. Quando na verdade Ele já te deu esse chamado. Ele já te deu essa responsabilidade. Não podemos andar mais como meninos, não podemos mais andar como meninas, temos que ser homens e mulheres de Deus. Então eu estou querendo lembrar alguém aqui, eu lembrar a mim também, que eu tenho que viver pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. E a gente pode ter fé no medo ou fé nas coisas positivas. O medo é fé nas coisas negativas. E o que vocês acham que tiveram? Medo é a fé negativa, vai afundar, vai acabar e vai dar isso. E tem alguém aqui essa noite que só está pensando em graça. Vai acabar, já era, não dá mais, eu vou desistir e não dá, porque está sem fé. Está deixando o medo reinar por causa do ambiente que você está, as pessoas que você acessa, o que você tem escutado. E Satanás tem minado isso em você. E é engraçado que Jesus dorme no meio da tempestade. Isso não é indiferença, é soberania. Os discípulos tinham fé, mas uma fé que não virou comportamento. Quando o vento aumenta, a religiosidade acaba. Quando a água entra, o discurso sobe. É muito fácil dizer que eu sou cristão e você dizer que é cristão. Mas e quando a água entra? Quando o barco parece estar afundando? E Jesus dá a bronca deles falando: por que vocês estão com medo? Você canta louvores na tempestade. Como é que é? Não vão levar a minha fé. Aí que a tempestade deu, tá não. Aí vem a dívida: Senhor, acabou. Aí veio a briga: acabou, o casamento, acabou tudo. Aí Jesus está lá: vocês não têm fé? Por que está com medo? Será que você não acredita naquilo que você lê? Sabe por quê, querido? Anota isso: a fé que não muda a sua postura. Anota isso: a fé que não muda a sua postura não vai mudar a sua tempestade. A fé que não muda a sua postura não muda a sua tempestade. Porque não adianta a gente se dizer cristão, não adianta a gente se dizer um homem ou mulher de fé. Quando a tempestade chega, você não tem postura, atitude de quem tem fé. E se você quer chegar do outro lado, adivinha? É necessário fé. Porque se Jesus não atuasse pela fé, eles não chegariam do outro lado. E adivinha? Toda a ordem que Jesus dá é necessário o quê? Fé. Toda a ordem que Jesus te der vai ser necessário fé para vencer os obstáculos, fé para vencer os desafios, fé para você conseguir chegar ao outro lado. E os discípulos, os apóstolos, os escolhidos por Deus, quase naufragaram, porque não aprenderam a usar sua fé. Eu quero dizer para alguém aqui essa noite: você vai naufragar se não aprender a usar sua fé essa semana.
você vai naufragar se não aprender a usar a sua postura de homem e mulher de Deus. Porque a tempestade revela onde está a nossa fé. A tempestade revela o nosso medo, mas também revela onde está a nossa confiança. A tempestade não mostrou quem Jesus era, mostrou quem os discípulos eram. Eles tinham palavra, sim ou não? Eles tinham promessa, sim ou não? Eles tinham a presença de Jesus, sim ou não? Mas eles tiveram fé? Eita lasqueira! Você tem palavra? Só 3. Você tem palavra? Você tem promessa? Você tem presença? Agora, você está tendo fé? Sabe por quê? Eles tinham palavra, tinham presença, tinham promessa, mas na hora da tempestade não tinham fé. Eles sabem fé, sabe por quê? As tempestades não se importam com quem carrega a promessa. As tempestades não se importam com quem tem a presença de Deus. Tempestade vem para todo mundo, vem para você, comigo, para todo mundo, rico, pobre, preto, branco, avatar. Querido, a tempestade não se importa se você tem a presença de Deus. A tempestade não se importa com quem tem a palavra de Deus. O inimigo também não se importa se você tem promessa, se você tem palavra, se você tem presença. Mas quem tem fé, a palavra se manifesta, a presença se manifesta e a promessa se cumpre. Porque assim como a fé sem obras é morta, a palavra, a presença e a promessa é morta se você e eu não tivermos. Assim também como sem amor nada serei, sem fé nada serei, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, fala para o seu irmão do lado, com fé. Com fé. Nessa parte vai falar depois disso, mas agora eu gostei, tá? Fala assim, você tem palavra? Você tem promessa? Você tem presença? Mas agora tem que ter fé. Porque é isso que vai fazer eu e você, nós, igreja vive, superarmos as tempestades da vida. Não adianta ter só palavra, não adianta ter conhecimento teológico, não adianta falar eu tenho o Espírito Santo, não adianta você falar eu tenho uma promessa, não vou morrer e não ter fé. Aleluia. A crise não te afasta de Deus, mas revela o quanto nós precisamos confiar nele. Quando Jesus desperta, ele dá uma ordem: aquietai-vos, cala-te, mar. Sabe, existem coisas na nossa vida que você, como profeta de Deus, você, como sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, na autoridade do nome de Jesus, você vai dar uma ordem e a tempestade vai cessar. Mas é necessário a gente ter fé. Imediatamente o vento se calou, o mar se rendeu e a tempestade se ocupou. Porque tudo se submete à fé de Jesus. Agora, fé de intenção não muda nada. Dizer eu creio, adivinha, o diabo também crê. Fé de manifestação muda tudo. É a fé que transforma a crença em comportamento. É a fé que fala, que age, que enfrenta, que declara. A fé verdadeira nunca é passiva, ela se expressa, ela é ativa. A fé entra no invisível com palavras do céu, querido. A fé que você pratica é maior do que a tempestade que você enfrenta. Mas você tem que acreditar nisso. E Deus essa noite está querendo te lembrar, para você se aquietar,
Porque a paz que excede o entendimento vai reinar em nossas vidas. E nos lembrar que fé sem ação vira teoria, mas descanso, mais fé, ativa e destrava milagres. Sabe por quê? Descanso sem fé vira fuga. E Deus não quer que você fuja dos problemas, querido. Deus quer que você enfrente eles com fé. A tempestade não veio para afundar o barco, ela veio para revelar o Deus do barco. A sua crise no casamento não veio para afundar o casamento, ele veio para revelar o Deus desse casamento. A fé, a tempestade das suas finanças não veio para te afundar, mas ele veio para revelar o Deus das finanças. Ele veio para revelar o Deus que é o Pai dos seus filhos, o Deus, a área que Deus quer se manifestar na sua vida é a tempestade que você está enfrentando. Eles conheceram Jesus, que é quietava o mar e o vento. E aquilo foi algo novo para eles. Eu quero dizer que Deus vai se manifestar de uma forma nova na sua vida a partir de hoje, quando você se levantar por fé. Porque você não vai morrer comigo, você vai chegar do outro lado. Porque o mesmo que governa o mar, é o mesmo que governa a sua vida. O mesmo que acalma o vento é aquele que acalma o teu coração. Não é a força das ondas que vai definir o seu futuro, Vânia. É a força da palavra de Deus que liberou sobre sua vida. E quando ele disse, vamos para o outro lado, é porque vai se cumprir. Mas ele está esperando você ter fé. Parar de recuar, parar de desistir. Porque a tempestade não vem para destruir, querido, vem para nos amadurecer. A fé não cresce no conforto, cresce no vento. Deus te chama hoje para trocar o medo por confiança nele. Você não precisa de um mar calmo, precisa de Cristo presente. Sabe, tem um ditado, pastor José deve saber, que mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Da mesma forma, o mar calmo nunca vai fazer um bom cristão, um bom homem, uma boa mulher de Deus. Porque é na crise que vai se manifestar os verdadeiros adoradores. É na crise que a gente vai ver quem tem fé e quem não tem. E se você até hoje não estava tendo fé, adivinhe, chegou o momento de virar essa chave. Chegou o momento de enfrentar gigantes e falar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a fé não olha para as sombras, olha para a palavra. Querido, em nome de Jesus, posso profetizar sobre a sua vida? Amém. Já vou terminar a palavra aqui. Levante suas palavras, levante suas mãos. Em nome de Jesus, eu vou declarar sobre a sua vida que o vento contrário está perdendo força. O vento que está soprando em qualquer área da sua vida, que tem te assustado, que tem te desesperado, que tem te gerado preocupação, esse barulho está perdendo impacto. A ansiedade está perdendo território. A paz de Deus que excede todo entendimento está entrando agora, nesse exato momento, na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua alma, no seu espírito, nas suas decisões. E assim como o mar se acalmou naquela noite, Deus vai acalmar a tempestade da sua vida. Então somente se levante e declare com fé. Viva pela fé. Quem recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Querido, essa é uma palavra que nós devemos viver pela fé. Não adianta ter palavra, não adianta ter presença, não adianta ter promessa. E quando a tempestade vem, você se desespera. Isso serve para mim também. Serve para cada um de nós. Quando você obedecer Jesus, as tempestades vão vir. Mas não é para você se desesperar, é para você vencê-las. Porque se Jesus te chamou para o outro lado, você só vai conseguir passar com ele. Se Jesus te chamou para o outro lado, você só vai conseguir passar com ele. Sem ele não dá. Mas adivinha, só passa com ele se você viver pela fé. Então você vai superar o obstáculo.
você vai vencer cada desafio que se levantar. E vão vir novos desafios, vão vir novas tempestades em 2026. Ainda esse ano, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Querido, e você vai vencer, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Então somente creia, receba essa palavra, confie essa palavra no seu coração, e para nada eu vou temer. O que pode o homem me fazer? O Deus que te guarda não dorme, querido. O Deus que não dorme te guarda. E Ele te ama. E Ele já provou isso naquela cruz. E se Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você, que mais Ele não fará? Vamos ficar de pé.